Olá, alunos. Meu nome é Giovanni, eu sou professor de História da Rede Municipal de Educação de Itabira. Nessa aula, nós temos como objetivo ajudar os alunos à resolução das questões do caderno 2 de História. Muito bem, nessa aula, nós vamos tratar de um assunto fundamental para a gente que muitas vezes nem prestamos muita atenção, que na verdade são as formações do calendário, do nosso dia a dia, como contamos o tempo, toda essa questão. E, então, nós, muitas vezes, nós temos uma visão que o calendário sempre existiu, mas, na verdade, não é assim. Todos nós, se perguntarmos hoje, todo mundo vai saber que estamos no ano de 2020, Mas como chegamos até aqui, como que foi montado todo esse calendário, Então, apresento para vocês aí, nessa linha do tempo, o calendário que nós usamos, que usa como referência o nascimento de Cristo, que é o ano 1. Podemos ver aí que em 1500, tivemos o descobrimento do Brasil, no ano 2000 o Brasil fez 500 anos e estamos hoje no ano de 2020. Mas, como chegamos nisso? É isso que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui nessa aula de hoje. Muito bem. Como que surgiram, então, os primeiros calendários? É necessário que a gente pense que a natureza, ela tem um tempo, que nós chamamos de tempo da natureza, certo? E foi com base nele que os homens foram iniciando ao longo do tempo a contagem, Por quê? Porque o homem dependia desse tempo. Exemplo, o homem dependia das estações para a agricultura. E foi com base nessas estações do ano que foram montados, então, os primeiros calendários. Então, nós temos aí a primavera, o verão, o outono, o inverno. O homem tinha que saber desse período, justamente com o objetivo de saber o período de plantio, de saber o período de colheita. Então, todas essas questões foram fundamentais. E o homem, então, começou a fazer uma contagem desse período. Então, quanto tempo durava a primavera, quanto tempo durava o verão, para facilitar a continuidade do seu trabalho no dia a dia. Com base nisso, o homem foi montando, então, as suas primeiras contagens do tempo e utilizou também outros recursos da natureza. Um exemplo, as fases da Lua. O homem passou a perceber, então, ao longo do tempo, que a Lua tinha fases, a maioria são 4 fases, na verdade, essas 4 fases divididas numa média de 7 dias cada uma. Então o homem começou a organizar a contagem do seu tempo também baseado nas fases da Lua. E foi com base nisso que surgiram então os primeiros calendários. Então nós temos aí que, fechando todas as fases da Lua, nós temos 28 dias, uma média de 28 dias. E o homem, então, começou a criar os seus primeiros calendários com base nessa questão. Nos primeiros calendários, então, foram calendários lunares. Exemplo desses calendários é o calendário sumério. Os sumérios foram um povo que viveu na Babilônia, afinal, na Babilônia não, na antiga Mesopotâmia, a capital era a Babilônia, na verdade. Então, na antiga Mesopotâmia, o primeiro calendário, pelo que já foi descoberto até hoje, ele data do ano de mais ou menos 2700 a.C., certo? Esse calendário, então, é um calendário lunar que dividia o tempo em cerca de 12 meses, de 28 dias cada um. De vez em quando, a cada 3 anos, eles acrescentavam um mês, um ano, na verdade, de 13 meses, para tentar corrigir essa diferença que ia criando ao longo do tempo, e chegava um momento que os anos não batiam muito bem com as estações do ano, então eles começaram a fazer essa correção. Então o homem tentou aperfeiçoar esse calendário. Um dos calendários antigos mais perfeitos é o calendário egípcio. O calendário egípcio, então, surgiu mais ou menos aí em 1500 a.C., e já era um calendário solar. Os egípcios foram observando o sol, foram observando as estações, e todos nós sabemos que os egípcios dependem muito da questão do rio Nilo, Então, as cheias do Nilo, os períodos que o rio estava mais seco, então tudo isso foi sendo observado. E com base nisso, eles chegaram a um calendário, então, de 365 dias, certo? Muito próximo do que nós temos nos dias de hoje. Então, o calendário egípcio, ele tentou corrigir, em grande parte, essa diferença,
dos dias e meses para as estações que não batiam, por exemplo, com o primeiro calendário, que era o calendário solar. Mas o homem foi cada vez mais aperfeiçoando esses documentos, esses calendários, foram criando, né, ao longo desse período diversas formas de marcação do tempo, e com base nisso chegamos a mais ou menos no século XVI com um calendário bem perfeito, que é o calendário que nós usamos até hoje, né? Nós aqui no mundo ocidental, né, nós brasileiros, utilizamos esse calendário que nós chamamos de calendário gregoriano, né? Ele foi criado no ano de 1582 e é chamado de calendário gregoriano porque quem estabeleceu esse calendário foi o Papa Gregório XIII, né? Então, esse calendário ele tem uma característica. Ele baseou-se num movimento da Terra, que a gente chama de movimento de translação, que vocês conhecem muito bem lá da geografia, né? E por esse movimento nós sabemos que a Terra leva 365 dias e mais ou menos, ou aproximadamente 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. E com base nisso, então, nós criamos esse calendário que chamamos hoje de calendário gregoriano. Esse calendário, então, tem 365 dias e a cada 4 anos é acrescentado um dia, o que a gente chama de ano bissexto. Então, a cada 4 anos nós temos um ano de 366 dias. Por quê? Porque dependemos de corrigir, né, esse período das 6 horas. Então, se a Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol, né, a cada 4 anos, corrige-se e cria um dia a mais, ou seja, o ano bissexto de 366 dias. Ok, então nós temos esse calendário que nós utilizamos hoje, é o calendário usado em diversos países do mundo, principalmente no mundo ocidental. Mas só temos esse calendário? Não, temos outros calendários. Vários países do mundo usam calendários diferentes do nosso. Um exemplo são os judeus. Os judeus, né, hoje em grande parte estabelecidos, né, em Israel, né, onde esse calendário é usado, tem um modelo de contagem de tempo diferente do nosso. Por exemplo, os judeus não estão no ano de 2020, eles não contam o ano como o ano de 2020. Eles contam que estão no ano de 5.780. Qual a base que os judeus usam? Não é o nascimento de Cristo. Nós usamos o nascimento de Cristo como o ano 1. Os judeus não. Os judeus se baseiam nos primeiros livros da Bíblia e eles, então, contam o mundo a partir do que eles julgam ser a criação de Adão. Então, de acordo com eles, Deus criou Adão há mais ou menos 5.780 anos atrás. Então, eles estão no ano de 5.780, certo? O calendário judeu, então, trabalha com esse período, é um calendário lunisolar. Os meses são muito diferentes do nosso, né? Geralmente, os meses têm em torno de apenas 30 dias, são 12 meses de 30 dias. Então, é um calendário diferente do nosso. Além desse, vou apresentar um outro aqui para a gente ver, né, que é o calendário islâmico, que é inclusive muito diferente, né, do nosso. Também é um calendário solar, é um calendário lunar, né, enquanto a gente usa o calendário solar, os islâmicos usam o calendário lunar. Muito bem, esse calendário, então, ele também conta em torno de 12 meses de 28 dias. E os islâmicos, né, diferente da gente, eles estão no ano de 1441. Eles contam o seu calendário com base no período que Maomé saiu de Meca para Medina, a fuga de Maomé de Meca para Medina. É o que eles estabelecem como o ano 1 do calendário. Então, eles estão no ano de 1441. Então, todos esses calendários, né, que estão aí até hoje, são as diversas formas que o homem inventou para marcar o seu tempo. Temos diversos. E esses calendários todos foram criados com base nas nossas necessidades. Imagine se a gente não tivesse como contar o tempo, né? A gente não sabia a idade que temos, a idade dos nossos pais, não sabia o dia que iríamos para a aula, o horário que iríamos para a aula, nem nada disso. Então, um pouco dessa história do homem, né? Que o homem teve que criar para que ele organizasse o seu tempo ao longo do período. É isso. Muito obrigado e até a próxima.